É um conflito de interesse gigantesco para mim. A Leila não deveria, enquanto presidente do Palmeiras, permitir que sua empresa tenha relação com outros clubes. Rapaziada, alguns torcedores do Palmeiras estão revoltados com Leila Pereira. Acreditem, a empresa dela fez um empréstimo para o Vasco. Será que vai assumir o Cruz Maltino? Deixa o like, se inscreva no canal e bora entender essa história. A Crefisa pagou 80 milhões no empréstimo. O empréstimo, como disse o PVC, tem a alienação fiduciária, estou lendo o documento aqui, de 20 mil ações ordinárias classe A do Clube de Regatas Vasco da Gama, equivalente a 20% do capital social do Vasco SAF. Esse é um empréstimo feito como garantia no esquema DIP, que é porque o Vasco está em recuperação judicial. É um conflito de interesse gigantesco para mim. A Leila não deveria, enquanto presidente do Palmeiras, permitir que sua empresa tenha relação com outros clubes, porque além de ser limpo, tem que parecer limpo. E quando você faz uma relação dessa, você não parece limpo. Então eu acho que a Leila não deveria permitir que esse tipo de coisa acontecesse. O conflito é da Leila com o Palmeiras e a Leila vai dizer que não tem conflito porque a Crefisa não é mais patrocinadora do Palmeiras. Então é mais ou menos como quando o Berlusconi era dono do Milan e comprava o Monza. Foi o que aconteceu. O que está acontecendo? A Leila é presidente de uma empresa financeira que faz empréstimos e tem discussões, inclusive com o INSS hoje, e a Crefisa entrou numa concorrência que não se sabia que tinha entrado na concorrência para fazer um empréstimo para ajudar na recuperação judicial do Vasco, e fez um empréstimo de 80 milhões de reais, e a gente começa a criar, e o Palmeiras começa a criar, dentro do Conselho Deliberativo do Palmeiras, começa a criar conjecturas do que pode acontecer a partir de 2028. Porque o empréstimo vai ter um prazo de vencimento que vai mais ou menos coincidir com a saída da Leila do Palmeiras. E como havia no ano passado a especulação de que a Crefisa compraria o Vasco, compraria a parte da 777, a Crefisa põe um dinheiro que é mais ou menos equivalente a 20% do que é a SAF do Vasco. Isso pode virar crédito para depois comprar 31% e ser majoritária a partir de 2028. 2027 termina a presidência dela no Palmeiras. O que eu entendo é o seguinte: tem um incômodo dentro do Palmeiras pelo fato de que se sabe há muito tempo que a Crefisa poderia ser um agente da compra do Vasco. E nesse momento a Crefisa não comprou o Vasco, a Crefisa fez um empréstimo para o Vasco que pode eventualmente no futuro a gente descobrir que vire, se o Vasco não pagar o empréstimo, se o Vasco não quitar suas dívidas, se o Vasco não resolver a situação, a Crefisa pode ter um crédito e acabar sendo parte de pagamento da Crefisa ser dona do Vasco, da SAF do Vasco a partir de 2028, não em 2025, não em 2025. Essa relação da Leila com o Vasco, ela é uma relação, para mim, altamente conflituosa. E ela já é com conflito há muito tempo, não é de agora. Eu estou abrindo aqui uma matéria que eu mesmo soltei na minha coluna do UOL, dia 17 de maio de 2024. O dono da Crefisa, o Lamáquia, que é marido da Leila, viajou aos Estados Unidos para sondar quais seriam as condições para comprar a SAF do Vasco no início da crise SAF do Vasco com a 777. Isso em maio. Depois, no dia seguinte, inclusive, o Lameca negou, disse que a viagem não era para nada disso, mas como eu pude manter a minha apuração, porque o Vasco já estava no mercado, inclusive, conversando com o mercado para saber se valeria a pena ou não o negócio. Depois, no dia... tá abrindo a matéria aqui. Depois, no dia 22 de maio, aliás, aniversário da minha mãe, saiu a notícia de que a Crefisa desistiu do Vasco por conta de pressão interna no Conselho do Palmeiras. Dia 22 de maio, também na minha coluna, 22 de maio de 24. Em outubro de 24, a Leila emprestou o avião para o Vasco sem custos e foi cobrado pela ANAC, porque como naquela época o avião da Leila ainda não tinha licença da ANAC para operar, ela não poderia cobrar nada. E o Palmeiras teve que mostrar, a Leila teve que mostrar que ela emprestou o avião sem custos, 15 de outubro de 24. E aí, rapaziada, acham que a Leila deveria ou não ter feito isso? Há um conflito de interesse? Deixem nos comentários a opinião de vocês, curtam e se inscrevam no canal.
Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!